Imagino que você já tenha assistido ao novo filme Top Gun Maverick. Se ainda não viu, não sei o que está fazendo neste canal, você não merece. Mas enfim, hoje vamos falar sobre a Dark Star, na aeronave hipersônica que aparece no começo do filme. Não se preocupe se você não assistiu, pois vamos dar um spoiler leve. Tudo o que falaremos aparece nos primeiros 10 minutos do filme e é irrelevante para a trama, pois o assunto é engenharia. Muitos comentários me pediram para analisar se a aeronave Dark Star realmente poderia ser possível, e é isso que faremos hoje. Mas lembro vocês que já tem uma série inteira de vídeos falando sobre aeronaves hipersônicas, vou deixar o link na descrição. A Dark Star é uma opção possível nos dias de hoje? A resposta curta é que não, sinto muito. Embora seja verdade que já se tem brincado bastante com isso. Já com as aeronaves hipersônicas, a aeronave do filme é bastante avançada. Não me refiro à geometria das aeronaves, que já não é mais um fator limitante no seu design. Desde o início do século XXI, os métodos de fabricação avançaram consideravelmente. Então, a geometria das aeronaves já não é mais um fator limitante? Digo que Dark Star é bastante avançada. Por outro motivo, não vou te contar agora, vou te contar no final do vídeo, mas por enquanto, coloca aí nos comentários, vamos ver. O que você acha que pode ser visto no filme que mostra a Dark Star como uma aeronave muito mais avançada do que poderia ser hoje em dia? Como já expliquei na série de vídeos sobre temas hipersônicos, não existe um momento. Não há um número de Mach que marque a transição de supersônico para hipersônico, como ocorre na passagem de subsônico para supersônico, que é o Mach 1. A física muda radicalmente ao passar de subsônico para supersônico, mas isso não acontece quando passamos de supersônico para hipersônico. Na verdade, essa mudança não existe, essa mudança é uma convenção que é dada de forma geral. Não há consenso sobre a velocidade que define um objeto como hipersônico, com alguns considerando Mach 3, outros Mach 5 e alguns até Mach 7 como o limite inferior. Mas se considerássemos que a partir de Mach 3 é hipersônico, já teríamos uma aeronave que esteve operando a velocidades de Mach 3, que é o Strategic Reconnaissance 71. Mas se eu for sincero, para mim parece que Mach 3 não é uma boa referência para começar a falar de velocidades hipersônicas. Eu prefiro dizer que é a partir de Mach 5. Vou explicar isso pela 29ª vez no canal, porque sei que muitos de vocês chegaram a este vídeo depois de ver o filme, mas não me conheciam. Então, eu sei que muitos de vocês realmente não sabem o que é viajar em velocidades supersônicas. Essa explicação é para vocês. Se gostarem, inscrevam-se, beleza? Quando um objeto se move, o ar que está na frente desse objeto precisa sair do caminho, para que o espaço ocupado pelo ar passe a ser ocupado pelo objeto. Ao se mover para frente, o ar à sua frente é deslocado. O melhor exemplo, eu acho que é um que eu usei em uma palestra que dei para a Royal Aeronautical Society em 2019. A analogia com patos que mencionei vai te ajudar a entender o assunto. Se você estivesse na água e alguns patos se aproximassem de você a uma velocidade menor do que as ondas da água, antes que os patos chegassem até você, você sentiria essas ondas vindo na sua direção. Isso estaria te informando que alguns patos estão se aproximando através dessas ondas. O que fariam seria te tirar do caminho dos patos. Mas se agora temos alguns patos que se movem mais rápido do que as ondas, temos essa forma de triângulo que se forma. Bom, então se você agora estivesse no caminho dos patos, não sentiria nenhuma onda antes dos patos baterem diretamente em você. Se você reparar, a água está em repouso na frente, então você simplesmente de repente se chocaria com os patos e os patos te empurrariam diretamente. Pois é exatamente isso que acontece no ar. Quando um objeto ou avião se move em velocidades abaixo da velocidade do som, o ar que está à frente de sua trajetória se afasta do caminho do avião antes que o próprio avião chegue. Isso ocorre porque ondas de pressão são geradas afastando o ar e essas ondas se propagam na velocidade do som. Então, se um avião agora voa em velocidades supersônicas, é impossível que ele comunique à frente, com ondas de pressão, que há um avião se movendo. Portanto, o ar que está à frente de um avião que se move em velocidades supersônicas não sente nenhuma força e não pode se afastar antes que o avião chegue. É por isso que o avião colide com todas as partículas que estão à sua frente. Isso é a onda de choque, a colisão do avião contra as partículas que estão à frente. Agora você entende o que é voar em velocidades supersônicas e por que as ondas de choque são geradas? Sempre que houver um objeto se movendo em velocidades supersônicas, como por exemplo um meteorito,
aparecerão ondas de choque. E eu não gosto de dizer que a partir de Mach 3 é hipersônico, porque à medida que um objeto acelera cada vez mais, por exemplo, Mach 3.1, 3.2, 3.3, a onda de choque vai se inclinando mais e vai se grudando ao corpo do objeto. E não é realmente até Mach 5 que a onda de choque já está muito grudada ao corpo e não vai conseguir grudar mais. Por exemplo, se você passa de Mach 1.2 para Mach 1.4, a onda de choque mais ou menos vai mudar sim. No entanto, se você passa de Mach 5 para Mach 6, a onda de choque só vai mudar em 1 grau. Ela não vai se inclinar mais. E é por isso que eu realmente gosto de dizer que Mach 5 é uma boa referência para falar de hipersônico. Algo que o público em geral normalmente não considera, mas vocês que me acompanham neste canal e se interessam pelo mundo aeroespacial já sabem disso. Mas como eu sei que tem muita gente que viu o filme e vai entrar neste vídeo para aprender um pouco mais, vou dar ênfase nisso. Muita gente não entende que a velocidade do som depende da temperatura do ar. Isso significa que a velocidade do som não é nada constante. 20 graus Celsius e 1225. A velocidade do som é considerada cerca de 1.240 km/h, se não me engano. Mas a cerca de 60 mil pés de altitude, que são aproximadamente 17 ou 18 quilômetros, a temperatura do ar é radicalmente diferente da que temos ao nível do mar. De fato, devido à variação de temperatura, a velocidade do som é de aproximadamente 1.000 km/h. E levando em conta que as aeronaves hipersônicas costumam voar a altitudes bastante elevadas, a 60 mil pés, 70 mil pés, etc. Então, podemos dizer que Dark Star, voando a Mach 10, provavelmente seria em um local onde a velocidade do som é cerca de 1.000 km/h. Então, Mach 10 equivaleria a aproximadamente 10.000 km/h. Mas, por favor, nunca digam que 1.240 e 4.320 e 1 km/h, porque não é assim. A velocidade do som muda com a temperatura. Não faz sentido dar um valor específico. Pode-se usar como referência, mas não é um valor constante. Eu já vi muitas vezes vídeos no YouTube em que dizem este avião voa a Mach 3. Portanto, 1.244 vezes 3 eu não sei quanto dá. A velocidade do som não é um valor exato, serve apenas como referência. Lembrem-se sempre disso. Mas quão louco seria fazer um avião que voasse a Mach 10? Na verdade, nem tanto. É surpreendente, mas não é tão louco assim. Por exemplo, em 1947, foi a primeira vez que um avião tripulado ultrapassou a barreira do som em velocidade constante. Porque se acredita que provavelmente na Segunda Guerra Mundial, aviões em mergulho poderiam ter atravessado a barreira do som. Mas a primeira vez que isso foi feito em voo reto e nivelado foi em 1947 com o X-1, mas 6 anos depois, em 1953. Voou-se a Mach 2, ou seja, 2 vezes a velocidade do som. Isso foi com o Douglas Skyrocket. A Mach 3 se chegou em 1956 com o X-2, e para chegar até Mach 4 foi preciso usar o X-15, em 1961. Essa aeronave, anos mais tarde, marcaria o recorde de velocidade já alcançado por humanos em aviões. Mach 6,72 no ano de 1967. Olha, Mach 6,72. Impressionante, há 55 anos. Mas depois olha, porque em 2004 o X-43 chegou até Mach 9,7. Porém, atenção, aqui tem uma pegadinha. Essa aeronave não era tripulada. Entendido, mas preste muita atenção no Mach 9,7. Portanto, não seria tão louco que em 2022 chegássemos até Mach 10, né? Não sei, porque já te digo, na aeronave Dark Star tem uma coisa que é bastante futurista e que não é real. Mas vou te contar no final do vídeo. Por favor, comenta o que você pensa. Agora, que ninguém venha me dizer que nas reentradas orbitais se atingem números de Mach maiores, como por exemplo, Mach 20, porque isso é completamente verdade. Mas aqui não estamos falando disso. Estamos falando de voar reto e nivelado, de forma propulsionada a um número de Mach constante, que seja 10 ou próximo disso. Nas reentradas orbitais, ao entrar na atmosfera, é inevitável atingir altos números de Mach, pois em órbita a velocidade é extremamente alta. Quando você entra na atmosfera em alta velocidade, acaba atingindo números de Mach muito elevados, por volta de Mach 20,
Mas isso não tem absolutamente nada a ver com o que se pretende alcançar com a Dark Star no filme Top Gun Maverick, porque lá eles vão propulsionados a uma velocidade constante de Mach 10. Portanto, não digam que isso já foi alcançado, pois não foi. A Lockheed Martin está desenvolvendo uma aeronave que pode ser muito parecida com a Dark Star. Na verdade, há 3 ou 4 anos eu me lembro de ler em fontes oficiais da Lockheed Martin, no próprio site deles, coisas sobre o Strategic Reconnaissance 72, mas magicamente essas informações desapareceram. Acontece que, pesquisando na internet, vi que há uns 3 ou 4 anos o Putin fez oficialmente uma conferência ou uma apresentação dos seus novos mísseis hipersônicos. E acontece que, desde esse momento, os arquivos do site da Lockheed Martin foram apagados. Falando sobre Strategic Reconnaissance 72, fora. O que claramente implica que isso passou a ser algo secreto. Como poderia ter sido, por exemplo, o F-117 em seu auge. Que, por sinal, falando sobre a Lockheed Martin Scanworks, que é a seção dentro da Lockheed Martin responsável por pesquisar esse tipo de tecnologia, pois desenvolveu no passado o U-2, o Strategic Reconnaissance 71, o F-117, o F-20 e 2 Raptor, que está voando atualmente, e o F-35, que também está voando atualmente. Então não seria absurdo pensar que eles estão desenvolvendo o SR-72, o que, aliás, já adianto que estão? Embora seja preciso dizer que essa aeronave não será tripulada, será um veículo aéreo não tripulado. Na realidade, será muito similar ao que é retratado no filme Top Gun Maverick. Porque, além disso, esse protótipo que aparece no filme foi projetado com a ajuda de engenheiros da Skunk Works. E, na verdade, isso é engraçado. Os chineses acharam que era uma aeronave de verdade, a maquete que fizeram, e colocaram satélites para ver o que os Estados Unidos estavam construindo, caso fosse algum projeto militar. Digamos que eles foram muito enganados. Mas antes de falar sobre o avião, queria comentar algo completamente impossível, mas de verdade completamente impossível. Que um piloto possa se ejetar a Mach 10 como aparece no filme. Não faz absolutamente nenhum sentido. Felizmente, temos relatos de pilotos que se ejetaram em velocidades supersônicas de Mach 1.2, Mach 1.3 aproximadamente, e todos que se ejetaram nessas velocidades acabaram muito mal. Braços, pernas e costelas quebradas, muito mal mesmo. E sobre o filme, o que vamos comentar, não é? Isso é porque, quando você se move em velocidades tão altas, o impacto do ar não é... É como se o vento soprasse em você. É um impacto de verdade. E afunda suas costelas, já te digo as partes. E além disso, se você se ejetar e um braço sair da trajetória do seu corpo, o ar vai gerar uma força de resistência incrível na sua mão. Isso lançará violentamente seu braço para trás, deslocando as articulações. Isso ocorreu com todos os pilotos que se ejetaram em velocidades supersônicas. Que no momento em que uma perna, por exemplo, saía, a perna inteira era quebrada radicalmente. E isso que estamos dizendo que esses pilotos se ejetaram a Mach 1 aproximadamente, Mach 1 como imagina, a Mach UM0. Na verdade, há pouco tempo, há algumas semanas, eu saltei de paraquedas e caindo a 200 km por hora. A força do vento nas mãos e no rosto era tremenda, 200 km por hora. Lembro você que na força de resistência, a velocidade é ao quadrado. O que quer dizer que a força que você sente quando vai a 200 km por hora, comparado com ir a 600 km por hora, não é o triplo, é 9 vezes maior, certo? Então, de Mach 1 para Mach 1.0 não faz sentido. Mas agora o mais interessante, vamos falar sobre Dark Star. O que é isso tão futurista que você diz que a aeronave tem, que não poderia existir hoje em dia? Desculpe, mas não vou mostrar isso no vídeo. Não se preocupe, o vídeo já está no meu canal secundário, vocês podem assistir agora mesmo. Quero dar um pequeno empurrão para esse canal. Muitos de vocês nem sabiam que eu tinha um canal secundário onde posto podcasts. Coisas interessantes relacionadas comigo, relacionadas com a faculdade, etc. Então, como eu quero dar um pequeno empurrão para que todos descubram que eu tenho esse canal, eu postei essa segunda parte lá. Além disso, como muitos de vocês se interessam por todo o tema supersônico, eu também postei nos dias anteriores 2 palestras que dei há um tempo. Uma foi em inglês para a Royal Aeronautical Society, que já comentei antes neste vídeo. A outra também foi uma palestra, já em espanhol, de 1 hora e pouco sobre fundamentos do voo supersônico. Uma loucura.
Recomendo que assistam as duas, primeiro a em inglês e depois a em espanhol para quem se interessar, porque elas seguem mais ou menos essa ordem. Obrigado por assistir a este vídeo, passe para o próximo, pois ele é muito melhor. Aqui estabelecemos as bases, mas no próximo aí sim. Vamos falar sobre Dark Star, aeronaves hipersônicas reais. Obrigado por me assistir. Deixarei o link do vídeo aqui. Beleza, ou seja, você só precisa clicar aqui.